que o Hadley levanta é isso que eu gostaria que você comentasse. Quando ele fala, por exemplo, de treinar um atleta numa tenda onde se simula a falta de oxigênio, daí você cria dentro do organismo uma reação que antigamente você conseguia através da aplicação de elementos químicos diretamente no organismo desse indivíduo. Essa aplicação de elementos químicos deixava traços. O comitê que o Hadley representa ia lá e punia. Hoje, ele consegue o mesmo efeito, esse atleta, e o comitê que o Hadley representa não consegue detectar e não consegue puni-lo. Isso, na sua opinião, é doping tecnológico ou é o avanço tecnológico lícito que permite que um atleta vença uma Olimpíada e seja declarado limpo? Se de uma forma natural nós aumentamos o desempenho e a fisiologia muscular ou cardiocirculatória do organismo, eu acredito que isso é aceitável, porque a forma, por exemplo, como que os atletas de maratonas, eles vão para altas altitudes e eles moram até em cidades que são de mais alta altitude para aumentar o número de glóbulos vermelhos, de uma forma lícita. Ao contrário, você usar eritropoetina, que é uma droga que aumentaria também. Então, é difícil, eu vejo, é uma questão difícil, Francisco, porque é difícil a gente ver o que o atleta está disposto a sacrificar para aumentar o desempenho. Ou seja, morar numa cidade de alta altitude, no qual ele continuamente pratica, quando ele for ao nível do mar, ele vai ter um número maior de glóbulos vermelhos. E eu vejo isso mais em termos do sacrifício do atleta, em termos de aumentar o desempenho, mas não de uma forma ilícita. Eu vou passar a palavra a você apenas com uma lembrança. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Eu queria que você respondesse. Nós vamos deixar essa pergunta para a gente tratar logo mais no segundo segmento. Por favor, é a tua palavra, Hadley. É exatamente essa que é a questão, né? Isso, até que ponto o treinamento em alta altitude, que aumenta os glóbulos vermelhos, também beneficia a outras partes do corpo atlético. Então isso também está em questão. A diferença realmente seria, numa tenda ao nível do mar, você não tem exatamente a mesma condição natural que você teria em alta altitude, em que um benefício pode ser às vezes até cancelado por um outro aspecto seu que seja prejudicado pela alta altitude. Então, como eu disse, é um problema realmente filosófico e as opiniões são bastante divergentes. Eu não sei se daria tempo, mas eu acho que seria interessante a gente contrastar três situações que eu acho que, e eu gosto dessa ideia do William de tentar conceituar o que é que vem a ser doping ou não. Por exemplo, a situação de um atleta que tomou a eritropoetina recombinante genética, que induza um aumento do número de glóbulos vermelhos. A segunda situação, um atleta que treina em alta altitude ou dentro de uma tenda ou em câmara hiperbárica, ou seja o que for, para que aumente o número de glóbulos vermelhos. E a terceira situação, que é muito interessante, que agora eu vou trazer a genética aqui, que é o caso de um atleta finlandês que ganhou duas medalhas de ouro em esqui cross country nas Olimpíadas, e que tinha naturalmente um número elevado de glóbulos vermelhos, porque ele tinha uma variante genética do receptor da eritropoetina, e em toda a família dele você tinha atletas com grande capacidade física e grande resistência, porque eles já tinham, digamos, geneticamente, já eram mais adaptados para isso. Então são três situações diferentes. Uma, você tomar uma droga, uma droga recombinante. Na outra, você treinar para induzir o mesmo efeito. E o terceiro, um indivíduo que geneticamente já tinha aquilo desde o berço. Então, realmente eu acho que a WADA está só preocupada com o primeiro caso. Mas eu acho que a distinção entre os três é um pouco sutil. Eu não sei se vocês concordam com isso. Sérgio, vamos ver as respostas, se concordam ou não com isso, logo mais no segundo bloco. Eu vou deixar essas perguntas que o Sérgio formulou de pé e a gente aborda logo depois do intervalo. O Globo News Painel volta em um instantinho. Fiquem conosco. Até já.
Bem-vindos de volta ao Globo News Painel. Hoje as voltas com o tema doping. Quem vence nas Olimpíadas vence porque é um bom atleta ou porque tem atrás de si um grande complexo farmacêutico, bioquímico e tecnológico. Aqui em Nova York nós estamos com um convidado, é o Dr. Márcio Abreu. Ele é oftalmo, neurologista, biofísico, trabalha na Yale University. E no estúdio da Globo News, no Rio de Janeiro, estão dois convidados participando dessa edição do Globo News Painel. Eles são Francisco Hadler, é químico, é do Instituto de Química da UFRJ, e junto dele está Sérgio Danilo Pena, médico geneticista. Ele é do Núcleo de Genética Médica e da Universidade Federal de Minas Gerais. Aliás, foi o Sérgio que deixou no ar uma série de perguntas interessantíssimas ao final do primeiro bloco, quando discutimos, no fundo, quase que filosoficamente, se bem que a questão é muito mais do que filosófica, onde está a linha que separa doping ou não. O Sérgio traçou 3 cenários, Márcio, e você estava com muita vontade de comentá-los. Vamos lá. Eu achei que foi ótima a sua colocação. Eu acho importante nós definirmos o que seria fraude, o que seria ilícito, e o que seria também algo que possa lesar ao atleta. Eu acho que isso que define o que seria permitido ou não permitido. Agora, é uma situação muito difícil, não tem dúvida, porque a tecnologia, ela permite que haja uma melhoria do desempenho. Porque nós também, tanto a nível de Brasil, Estados Unidos, todos nós tentamos utilizar esses avanços. Eu estava, no tempo da seleção brasileira, na Escola Paulista de Medicina, enquanto eu estava no Brasil, na Universidade Federal de São Paulo, os atletas da seleção brasileira iam treinar no nosso Instituto de Fisiologia para aumentar, né, o desempenho. Então se faz a espirometria, vê se dá um aumento de oxigênio, como que você pode fazer para que o atleta aumente. Mas eu acho que isso faz parte do treinamento. Essa é uma boa discussão. Elas nos levam um passo adiante quando a gente considera uma das últimas questões que o Sérgio tinha colocado ao final do primeiro bloco, que era a ideia de que você pode ter indivíduos com características genéticas que dão vantagem clara a ele em competições em relação a outros. Como é que isso é considerado do ponto de vista do organismo aqui no caso a instituição, que você representa? Obviamente isso não é levado em conta diretamente, mas está de certa forma dentro da própria filosofia do esporte. Quer dizer, o que se devia esperar é que exatamente organismos mais aptos para certas modalidades esportivas acabassem sendo os organismos vencedores, não é isso? E você teria quase que um aprimoramento genético, né, uma evolução darwiniana dos atletas através da própria capacidade de cada organismo. E isso seria considerado como natural e não como um doping, apenas uma aptidão natural dos indivíduos. O que a gente pode realmente dizer em relação a essa região cinzenta que eu mencionei há pouco é que a experiência do Comitê Olímpico Internacional é já de uns 40 anos de um controle de doping efetivo. E como todo sistema de controle, o que se considera é que aquilo que não é capaz de ser demonstrado como sendo realmente doping é permitido, e com isso então você tem uma série de práticas que hoje, na dúvida, pro réu, então você deixa que os atletas utilizem. É óbvio que se o conhecimento científico evoluir e for demonstrado que essas práticas também não são adequadas à saúde do atleta, então elas passarão a incorporar o leque de proibições da WADA e do Comitê Olímpico Internacional.